por que te escolheram? Por que você foi o escolhido para ser o CEO da Azul? Porque eu já tinha 2 startups de sucesso, gostava de gente, tinha um faro comercial muito forte, e David me falava: "Pedro, não se preocupa, aviação é muito fácil, você aprende rápido". E foi isso. E uma investidora veio falar comigo e perguntou: "Por que você acredita que a gente vai ter sucesso?". Falei: "Porque as 2 companhias são muito mal operadas e tratam muito mal os clientes que ela tem". No É, caso, as duas que eram as líderes, né, a Gol É, e a é. TAM. Que Era tinham 98% do mercado, né? 98% do mercado, entendeu? E foi assim, foi controlando gente, eu tive que aprender, eu fazia parte daquelas verduras que eu estava cozinhando para transformar numa cor, eu fazia parte daqueles uhum. vegetais lá. Eu estava no meio daquela cultura. E aí tem coisas engraçadas. Bom, mas para contratar bem, você tem que ter muito claro os seus valores. Se você não tem seus valores e seu sonho, você vai cair naquela, contrata pela técnica e demite pela cultura. Início dos valores, tem até uma passagem no livro que quando fala sobre, o que movia a Azul, né, ele falou: não somos apaixonados por aviação". Ele falou: "Pô, mas quem se apaixona por um pedaço gigantesco de aço que queima querosene? Não, a gente tem que ser apaixonado pelos nossos clientes, pelas pessoas que nos fazem voar", né. E assim, para a gente conversa com muita gente do mercado que é mais aquela cabeça mais de engenheiro mesmo, aquela cabeça mais metódica, exata. E talvez até não tenha tanto essa proximidade, né, essa coisa do quem vai tocar o negócio, não viveu a economia real e tudo mais. O quão importante é isso? Você incorporar no seu discurso: "Ó, quem importa, somos uma empresa de uma companhia aérea, nosso trabalho é tratar, de botar o avião para cima, mas quem importa mesmo são as pessoas". O quanto incorporar isso é importante para o sucesso de uma empresa e como foi incorporar isso dentro de uma companhia aérea, né, de que, né. Porque vem gente do mundo inteiro. Vem cara que vem da Emirates, cara que vem da TAM, da Gol. É uma miríade de pessoas. Então, esse é o desafio. E uma outra coisa que eu esqueci e voltei, é que ao falar com os miúdos, você tem que perguntar, você tá falando com o mecânico, que é o cara que libera o avião junto com o piloto, a decolagem. É aquele cara que fica pendurado num fio, falando com o comandante, e lá pelas tantas ele recolhe o cabo e dá uma autorização, ok, tudo certo, decola. Primeira pergunta que eu fazia era muito simples: "Como é que é o seu nome?". Aí eu olhava no crachá: "Reginaldo". "Reginaldo, como é que está a sua família?". Perguntava, e 99,99 respondiam: "Tá tudo bem, tá ótimo, as crianças estão estudando", e cada um com a sua história.
A história de cada um é a história de cada um. E teve um caso de uma mãe de um funcionário que estava no plano de saúde da companhia, que queria trocar de hospital porque não estava sendo bem tratado e tal. Uma em milhões de pessoas. Concede, não vai. Isso não pega no breu da comunicação informal. Mas, quando você usa a comunicação informal numa determinada base, isso é que nem rastilho de pólvora. Todo mundo, o Brasil inteiro sabe, a rádio peão roda numa velocidade. Sabe quem teve na base aqui? O Pedro, estava indo para a Bahia, maluco, com a família, com a mulher. Foi legal pra caramba, ele faz foto. Então é isso que move uma companhia. Uhum. Essa é a liderança de fato, né? Essa é a liderança de fato. E você tinha essa liderança de estar sempre lá com o cliente, né? Tentando entender o cliente, tentando entender os fornecedores, conversando com eles. Mas como que foi fazer isso com... Bom, a Azul veio de uma cultura americana, né? Que é o Davi Neeleman, que é o fundador. Então tinha lá a cultura americana e a cultura brasileira. Como que foi fazer a gestão dessas duas culturas para transformar a Azul? Primeiro o David falou comigo uma coisa. Pedro, eu só quero de você duas coisas. Que seja a empresa a melhor empresa da vida das pessoas e que o nosso cliente seja muito bem tratado. Só me pediu isso. E isso foi suficiente para ver onde é que estava a altura da régua. Eu sabia que era alta, mas eu ainda não tinha decodificado isso em produto. Foi quando, numa reunião no antigo Viracopos, estávamos 5 diretores olhando um balcão que a gente surrupiou da TAM e da Gol, um balcão para fazer a nossa. E montamos isso à noite. Eles não queriam conceder nada. A Infraero estava na mão deles. Então, passou por trás da gente uma velhinha da região de Campinas, ou seja, uma moça não acostumada a voar, e de repente toda a tralha dela despencou no chão. Eu não terminei a frase, o David já estava levando a velhinha no embarque. Não terminei a frase. Eu ia terminar a frase e acudir a senhora. David abandonou tudo e foi levar a senhora até o embarque. Aí eu cravei a régua. Aí eu consegui botar a régua onde ela devia estar. Eu graduei a régua. Interessante, né? Você podia entrar, falar filosoficamente um monte de coisa, e simples assim matei. E a companhia andou com a régua mais alta o tempo inteiro. O exemplo arrasta, né? O exemplo arrasta. Muito bom. E é curioso que você fala o caso dessa senhora, que talvez tenha sido a primeira viagem dela, e é maluco, porque a Azul, ela era
a empresa desse tipo de cliente, né? Porque quando vocês chegaram ao mercado, era uma tarifa mais baixa do que todas as outras. Vocês estavam em Viracopos, então tinha que ter um ônibus saindo de Barra Funda ou do Eldorado para lá. E no caminho tudo podia acontecer, né? E a companhia aérea não pode ter atraso. Tem que atender as pessoas bem, tem que entrar na hora. E tinha muita mutreta também de Gol e Latam, que cancelavam voos também para não entrar no atraso, né? Mas assim, era muito difícil, né? Então era uma tarifa mais baixa, pessoas novas voando e um trajeto que elas não estão acostumadas. Não estava em Congonhas, não estava em Guarulhos, estava em Viracopos, Campinas. Que ainda não era tão grande assim, né? Não era um aeroporto. Não, Ninguém passava por ali, né? era um aeródromo. E essa penetração, ela se deu justamente por causa dessa relação de cliente interno e externo. Você tem que cuidar do interno para o interno cuidar do externo. E dessa maneira a gente foi 2 vezes pelo TripAdvisor a melhor companhia aérea do mundo. Imagina, Emirates, Etihad e Azul, do jeito dela, com os aviões dela, com as escolhas. Embraer. Embraer, ela fez. E um valor que não estava percebido pelo David era a marca Embraer para o povo brasileiro. Quando eu entrava no avião, todos os diretores e gerentes de alta patente, ao voar, tinham obrigação de se apresentar e falar: eu sou Pedro Janot, presidente da companhia, né? E vocês estão voando num avião feito pela Embraer. E na época tinha já o banco de couro vegetal e milhões de confortos que você não tinha nas outras companhias. E a televisão ao vivo, que seria para o ano 1, por causa de uma declinação magnética do hemisfério sul, foi dureza fazê-la funcionar. Demorou 4 anos. Então, nós tivemos que construir a companhia sem a televisão a bordo. É mais difícil. E a penetração via preço, isso era uma verba que estava guardada para justamente isso, é para gerar experimentação. Isso tendia para acabar e começar e acabar. Então foi um alvoroço no mercado quando o pessoal sabia, pô, tem passagem para o Nordeste a dinheiro de hoje, R$ 150. Era uma loucura. E o load factor dos aviões sempre acima de 70%. É uma história cheia de... E sem falar das grandes figuras que estavam a bordo, Panda, Miguel Dal, Dalberto Febeliano, John Rogerson, que é o atual presidente. Figuras excepcionais. Isso num contexto, estamos falando de 2008, 2009, o Brasil tava indo bem também, né? A classe C ascendendo. Ascendendo. Mas teve a crise do subprime nos Estados Unidos, que ninguém dava 1 centavo de crédito para ninguém. E a Embraer, parceira, o David já tinha comprado
centenas de aviões para JetBlue, bancou a companhia até fluxo financeiro voltar a rodar. Mas tem uma formação de cultura engraçada. O John Rodgers era um cara muito bravo. Ainda é bravo, mas ele não está tão bravo ainda. E o John entra na minha sala e falava: Pedro, eu não vou pagar esta conta aqui. O que foi, John? Uma garrafa de vinho em 2008 que custou R$ 2.000. 2 diretores foram tentar contratar uma pessoa, pediram vinho e mandaram a nota. Aí eu fiquei louco. E o John também. Quer dizer, ficamos loucos juntos. E devolvemos a nota fiscal dizendo: olha, nós não somos banco, não somos Itaú, não somos banco. Então, ali formou-se a visão de uma forma simples de como seria o controle do CFO sobre todas as contas que passavam sob responsabilidade dele. Nada passava pelo John. Não, isso. não passava pela turma dele. Sem falar, né, Pedro, que não era o tipo de cultura que você estava querendo implementar, né? Você vai contratar uma pessoa, você vai tomar o vinho caro para impressionar a pessoa, talvez não seja esse o valor que você quer trazer, né? A gente quer trazer, mas isso foi uma distração que foi muito útil para servir a cultura de custo baixo, de a empresa ágil, rápida na decisão, empresa que na época tinha poucas reuniões, era tudo meio pelo corredor, e os grupos fazendo suas reuniões nas salas, muito veloz, e continua muito veloz. Tinha muito fofoca ali no início? Entre os americanos, os brasileiros, as diferenças? Os americanos vinham já de uma companhia aérea que era JetBlue, e tudo que não era JetBlue era uma porcaria. Dá um pouco. Tudo é uma porcaria. Então a gente você tinha que administrar essas fofocas. Não eram fofocas, eram fagulhas. E uma outra coisa era você implementar estresse, manter a companhia sob estresse constante. O próprio mercado te impõe esse estresse, mas antes de ir para o mercado, a gente mantinha o próprio estresse dentro da companhia. Gostou desse corte, né? Então que tal assistir o episódio completo? Clica aqui e assista ele na íntegra. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse mesmo episódio.